Muitas pessoas acreditam que o sucesso e o fracasso são opostos. Mas na realidade, os dois fazem parte de um mesmo processo. Eu quero te ver hoje no Mestres do Capitalismo. Quer dizer que a senhora Deolane foi presa. E o garoto espertinho está criticando avidamente, hein? Como assim vocês estão jogando em cassino online? Isso é muito errado. E agora, me desculpem, me indiquem livros. Eu nunca quis fazer propaganda de cassininho. Eu quero fazer um react a respeito dessas coisas, né? Dessa nova posição do garoto espertinho. E eu acho interessante porque a Deolane é o primeiro peixe grande que a polícia chega atrás, fazendo esse tipo de coisa. Já há mais de um ano, eu falava, olha, esse tipo de lixo que eles estão colocando no Brasil, comprando inclusive pessoas famosas, vamos supor, um apresentador de TV não quer fazer propaganda de cassino, eles vão lá e firmam com a empresa do cara. Senão nós vamos demitir todo mundo, se você não fizer a propaganda de cassino, é time de futebol, é emissora de TV, é tudo. E a Deolane é o primeiro peixe grande fisgado. E eles querem colocar, de qualquer maneira, esse tipo de desgraça no nosso país. Deolane, a bicha foi presa, depois foi solta, depois foi presa de novo, porque foi querer lacrar, né? Essa é a prisão criminosa! Foi dar entrevista. Ela se acha realmente uma divindade na Terra, assim como um vagabundo como o Pablo Marçal, né? Mas eu quero lembrar a vocês de como foi essa audiência com o Felipe Neto. Vocês se lembram? A nova audiência que eu tive com ele, onde o Kim Kataguiri foi como testemunha, o Wagner do canal Tragicômico também, o Kleber do Carne Moída, essa audiência eu ainda colocaria aqui no canal no momento propício. Como disse, aconteceu nessa audiência algo que eu nunca vi na minha vida. Vocês vão testemunhar. Então verifiquem a inscrição no canal, gostinho, sininho. Mas quem é que se lembra da proposta que eu fiz para o Felipe Neto naquela época? Vocês se lembram? Tá aqui, ó. Excelência, eu não tenho nenhum problema em me retratar dos adjetivos que possam ter ofendido o senhor Felipe Neto, apesar dele ter me tratado de forma muito pior. Porém, esse cara me xingou de tudo. Você que está aqui nesse canal é minha testemunha. Bosta era o apelido mais bonitinho que o cara me dava. Era não da bandana, é o cacete, junto com o Castanhari fazendo animação para escarnecer mesmo. Junto com o Maestro Boggs, debochando da morte do meu pai. O que esse cara fez comigo foi realmente algo muito vil. E ele está pedindo, preste atenção, ele está pedindo 1 ano de cadeia por eu ter falado, por exemplo, mas rapaz, isso é um cão do inferno mesmo. Pronto, 1 ano de cadeia. Não é possível que um desgraçado desse esteja fazendo propaganda de cassino, mais 1 ano de cadeia. Vocês estão entendendo o tamanho da perversidade que é isso? Enquanto as críticas sobre a propaganda de um cassino online para um público infanto-juvenil, eu entendo que essas minhas críticas elas permanecem pertinentes, de modo que a minha retratação ela só seria possível caso ele venha a público explicar os malefícios dos jogos de azar e pedir desculpas por tê-los promovido. Parece bem razoável, não é verdade? Hã? E é necessário também uma retratação do senhor Felipe Neto, as ofensas que ele fez à minha família, inclusive a parentes meus e pessoas muito queridas que já faleceram. Quem é que testemunhou isso aqui? O Brasil inteiro testemunhou isso. Hã? Essa seria a minha proposta. Aí vejam só a resposta. Excelência, boa tarde. E realmente a situação, acredito que não tenha aqui, absolutamente nenhuma relação uma com a outra. Inclusive, não faço a mínima ideia do que está sendo referido em relação a familiar ou qualquer outra coisa do gênero. Nossa, ele não faz a menor ideia, né? Até o advogado do Maestro Boggs ele pagou em Brasília. E só gostaria mesmo que justiça fosse feita em relação a todos os adjetivos proferidos. Não, ele ficou muito triste.
porque eu disse que ele e o Nicolas Ferreira são dois lados da mesma moeda corroída. Puxa vida. Todos os listados no processo 45 adjetivos, né, incluindo frases ou palavras soltas de cunho ofensivo ou calunioso ou injurioso. Veja, é uma calúnia muito grande ter falado que ele divulgava cassinos online, dizendo que seria inclusive renda extra. Isso é uma grande calúnia, né? E realmente no que foi proposto não vejo qualquer possibilidade de acordo. Só para concluir, Excelência, contextualizar um pouquinho, né, para que seja compreendido, na queixa são, enfim, dezenas, né, como o Felipe mencionou, né, são dezenas de ofensas. Elas vão se avolumando, então desde xingamentos até atribuições... É como se o Felipe Neto nunca tivesse xingado ninguém na internet. É como se o Felipe Neto nunca tivesse me xingado. Atos desabonadores caluniosos, que não são verdadeiros. A proposta do querelado, ela se refere, primeiro, a um pedido de desculpas por ofensa da família dele, quer dizer que é totalmente desconhecido da gente. Sim. Essas ofensas são totalmente desconhecidas, não há nem o que dizer quanto a isso. Com relação aos adjetivos, ótimo que o querelado esteja disposto a pedir desculpas, imagino que seja no canal dele, pedindo desculpas, né, dando a mesma visibilidade, porque ele é uma pessoa com uma grande penetração também, mas aí ele faz uma colocação querendo que o Felipe peça desculpas por algo que o Felipe nunca fez, que é promover jogo de azar, que é ao contrário. Né? E do que ele está pedindo desculpas agora? Mas ele continua com o processo, né? E vai ter mais uma audiência onde o André Guedes e Danilo Gentili vão figurar como testemunhas também, e se for permitido pelo juízo, você vai assistir aqui nesse canal. E o que o Felipe Neto falava, né, antes era o seguinte. Blaze seria uma fraude, um golpe gigantesco para roubar dinheiro de pobre. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas disso. Eu assisti a uns 30 vídeos diferentes de pessoas acusando a Blaze de coisas. Todos eles repetem as mesmas coisas. É como se houvesse realmente algo orquestrado, algo por trás, manipulando e indicando o que as pessoas devem dizer. Mas em nenhum dos vídeos. Um dia vocês vão descobrir que os ataques a Blaze foram coordenados, porque eles só queriam atacar a Minjinha. Eu choro tanto à noite com adjetivos. Foi apresentada uma prova contundente de que há fraude dentro do site. Isso parecia algo divertido e vantajoso. Eu falei, bom, existe uma chance ali de eu ganhar, tá precisando fazer um dinheirinho a mais? Você é do time a favor ou contra musicais? Nosso podcast é um oferecimentinho da Blaze. Cadastre-se usando o link na minha bio e ganhe um bônus de R$1.000. Apenas para maiores de 18 anos. Vamos ter responsabilidades. Jogue com consciência e apenas o dinheiro que você tiver sobrando. Obrigado, Blaze. Proporcionada por um influenciador digital. Figuras renomadas começaram a fazer propaganda e através disso eu falei, vou tentar, né? Abra o olho, porra! Abra o olho! Agradeça a Blaze. Inclusive, é para maiores de 18 anos a Blaze, tá? É um site de jogos e apostas online, onde você entra pra se divertir e ainda pode ganhar uma renda extra. Sabe qual é o resultado disso? Hoje no Brasil, 14% da nossa população faz uso de cassinos online ou de bets. E 40% dessas pessoas que fazem uso dessas casas de aposta, e esse número vai subir muito, 40% acreditam estar fazendo renda extra, como o garoto espertinho falou aqui. Ganhei! Inacreditável! Ganhei, que gostoso! R$1.243. Uau! Que delícia! Pô, mas quem fez essa... Você é sacana que fez essa montagem aqui, hein? Rapaz, essa inteligência artificial vai acabar com a Terra mesmo. Olha isso.
Esse assunto é muito sério e a gente precisa falar a respeito. O maior erro que eu já cometi na minha vida foi ter aceitado julgar casas de aposta. E ele continua movendo o processo contra mim. Ele continua fazendo todo esse circo com a justiça brasileira, tá? Se você realmente está arrependido do que você fez com a Blaze, por que é que você não mostra a público o seu contrato, quanto você faturou neste contrato e diz eu vou doar? Tudo que eu ganhei com a Blaze eu vou doar. Agora, me desculpem, me arrependi. Eu só acredito no seu arrependimento porque agora a polícia parece que está indo atrás dos grandes influenciadores, como no caso da Deolane. A Deolane foi presa. Só acredito no seu real arrependimento se você divulgar, colocar a público o contrato da Blaze e você devolver cada um dos centavos que eles te pagaram por toda essa publicidade, que foi muito, né? Na casa dos milhões. Acabou, calma. O maior erro que eu já cometi na minha vida foi ter aceitado julgar casas de aposta. Dá essa felicidadezinha pra eles aí. Pitoco, calma. Isso. Calma, Pitoco. Um erro que eu não cometerei mais e que eu vou lutar para corrigir. Vocês sabiam que as apostas online, conhecidas como as bets, elas estão arruinando a vida de milhões de brasileiros. Estamos arruinando a vida das pessoas. E quando eu falei isso, você foi chorar na justiça dizendo que era ato calunioso, né? O número agora é sério. 7 milhões de pessoas já estão endividadas por causa das bets. Eu não acredito. Aí, ó. Inacreditável! Os R$100 viraram R$1.243, tá? Calma, Pitoco, calma! Calma, Pitoco! 7 milhões. Pra gente ter uma comparação, no Reino Unido, 10% das pessoas que sofrem de vício em jogo acabam tirando a própria vida. A gente não pode deixar o A Brasil. gente não pode deixar o Brasil sucumbir. Pensem nas nossas criancinhas. Meu irmão. Vamos juntos enfrentar esse problema Vamos que está juntos. afetando tantas famílias brasileiras. A gente precisa fazer essa denúncia. Ó, Paulinho, ó, fica assim não, filho, calma, é assim mesmo. Loucão, Paulinho. Mas aí ele faz uma colocação querendo que o Felipe peça desculpas por algo que o Felipe nunca fez. Que é promover jogo de azar, que é ao contrário, por algo que o Felipe nunca fez. Que é promover jogo de azar, que é ao contrário. Agradeça a Blaze. É um site de jogos e apostas online, onde você entra pra se divertir e ainda pode ganhar uma renda extra. É isso aí. Como eu disse a vocês, verifiquem a inscrição no canal, gostinho, sininho, porque essa audiência chegará aqui. Você já está participando do Mestres do Capitalismo? Porque esse tipo de coisa não vai mudar a sua vida. Simplesmente é um retrato da esculhambação que é o nosso país. O Mestres do Capitalismo pode fazer uma diferença absoluta em tudo aquilo que você vai vivenciar com o seu próprio capital. Para proteger o seu próprio capital, para poder fazer com que o seu capital multiplique-se e trabalhe por você. E são os profissionais mais sérios do Brasil envolvidos nessa iniciativa. O link está no comentário fixado na descrição e se você não participar, você vai se arrepender. Eu tenho certeza disso. Seu maior medo não deve ser o de fracassar. O seu maior medo deve ser de ser bem-sucedido em algo que não importa. Eu te convido a participar hoje do Mestres do Capitalismo. Muito bem, é o seguinte, ontem eu fiz inclusive, queria falar algumas coisas aqui a respeito da China, do vídeo de ontem, a respeito da CPI, responder alguns inscritos rapidamente aqui, né?
Ontem eu participei de um podcast com o Raul Ferreira Neto. Foi um dos podcasts mais legais que eu já fiz. Lá eu estou falando a respeito, durante 2 horas, sobre uma série de coisas. Eu recomendo que você assista. Inclusive o making off da super produção que eu fiz aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo pobre, assista, tá? Então deixar um trechinho aqui do podcast que eu fiz com o Raul Ferreira Neto. Aí o que aconteceu? Antes da gente pensar nesse mestre, a gente falou assim, a gente precisa impactar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer agora num jato. Fazendo um jato. Aí o Vini foi pesquisar. Então eu vou pesquisar um jato pra gente gravar a abertura do mestre. Sabe quanto sai? R$400 mil pra você pegar um jatinho. Era aquele, qual que era? Aquele... R$400 mil pra você uma viagemzinha? Não, ele nem decolaria, ele ficaria na pista. Ah, imagina. É. Não é possível. R$400 mil. Aí eu falei... Tava lá eles aqui, ó. O gasto é esse e tal, etc. Aí eu cheguei e falei assim, mano, vamos gravar no esgoto? Aí os caras, cara, gravar no esgoto? Como assim? Eu não vou gastar 400 pau nessa porra, cara. Vamos gravar no esgoto e eu peço a lancha emprestada do meu cunhado. E vamos fazer um bagulho da hora aí, cara, pra galera dar risada. E alguns inscritos vieram me corrigir a respeito das informações que passei no vídeo de ontem. Um deles disse o seguinte: Nando não sabe nada sobre a China. Atualmente, pelo menos 300 milhões de chineses vivem com $5 mil mensais. Segundo quem? Meu caro jovem Paulo Munhoz, segundo o governo chinês. Que maravilha! Um outro diz o seguinte, Camaleão Ninja comenta, o governo chinês é nojento, mas a informação que o Nando falou de 90% na extrema pobreza já não é mais verdade. Desde 2020 a extrema pobreza foi erradicada da China, crescendo na pobreza do seu povo ou não, este é o fato. Abraço, Nando. Abraço, jovem dinâmico. Segundo quem a pobreza foi erradicada? Ah, segundo o governo chinês? Agora os cristãos conservadores, patriotas, acreditam no governo comunista chinês. Que maravilha! Mas, de fato, a informação que eu passei no vídeo de ontem não está plenamente correta. Eu pensei certo e falei errado. A verdade é que mais de 90% da população chinesa que não está no polo urbano ou no polo industrial, 90% desta população está na linha da miséria absoluta. Se a tua versão da China é através de blogzinho comunista como a revista Fórum, né? Ou qualquer coisa do tipo, eu sinto muito em informar, jovem dinâmico, mas você precisa ler um pouco mais. Recomendo para você a leitura do livro The Empire of Lies, The Truth About China in the 21st Century, do Guy Sorman, tá bom? Você consegue achar este livro em PDF, mas só tem em inglês. Então, assim, é difícil você falar a respeito dessas coisas num país onde o QI é 83, não é verdade? Um outro rapaz comentou o seguinte no vídeo de ontem, onde eu falo da CPI. Ele fala, entendo a sua revolta, Nando. Ele foi muito educado, esse rapaz, é o Vitor Hugo de Almeida. Mas temos que dar a informação correta. Mesmo com as assinaturas da CPI, o presidente da casa em que ela for protocolada pode sim segurar a sua abertura. Tanto assim é que Michel Temer, cara, presidente da Câmara, CPIs são utilizadas para barganhar com o poder executivo, na época do Michel Temer. Inúmeras CPIs são seguradas para que haja governabilidade. Além disso, a jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal que ministros não são obrigados a comparecer em comissões, ainda que convocados, em observância ao princípio da separação de poderes. No mais, nem CPI nem impeachment são instrumentos hábeis a retirar cargos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, pois desde a presidência de Luiz Fux há um consenso no judiciário que tal prerrogativa do Senado poderá ser declarada inconstitucional e não cumprida. Essas duas pautas, impeachment e CPI, só servem de trampolim eleitoral e de distração para a população não enxergar os reais problemas do país. Cito, por exemplo, o desta semana, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por 6-5 o direito dos governos estaduais receberem as informações de quem usa Pix, mas ninguém sequer falou disso. Ou seja, todos os sigilos bancários já estão quebrados. Foi um rapaz muito educado na sua resposta e eu respondi o seguinte: primeiro, o presidente do Senado, pela lei, não pode segurar indefinidamente uma CPI, ainda mais quando esta CPI tem apoio popular. Por lei, porque CPIs são instrumentos da minoria. Segundo,
não comparecer, um ministro do Supremo Tribunal Federal não comparecer a uma CPI não é o mesmo que a impossibilidade de investigá-lo. Quebrar o seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico, inclusive em casos extremos. E esse é um instrumento muito importante. Terceiro, atos administrativos podem sim ser alvo de CPI e não atos jurisdicionais. E eu estou falando de atos administrativos. Quarto, eu não disse que não vai ter uma briga muito difícil jurídica e nem que CPI é mar de rosas, tá? Quinto e por último, se não tiver a CPI, ou se o povo brasileiro não lutar por isso, então, meu amigo, como eles quebraram agora o sigilo bancário de todo mundo, pode esperar mais autoritarismo, pode esperar uma escalada cada vez maior de absurdos, porque não existe nenhum outro instrumento legal para nos impormos contra o Supremo Tribunal Federal que não seja através do dispositivo chamado Comissão Parlamentar de Inquérito. É aquilo que a gente lutou tanto, faltava a única assinatura para ser concluída, o maior pênalti que o Brasil poderia dar contra o sistema e foi destruído por uma pessoa chamada Flávio Bolsonaro. Todas essas coisas estão para além daquilo que nós podemos fazer. Por isso eu recomendo que você participe agora do Mestres do Capitalismo, porque 10% são as coisas das quais nós não temos controle. 90% é o que nós fazemos com a realidade em que estamos inseridos. Mestres do Capitalismo. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento para a sua vida.